Eu estou aqui ajudando a orquestrar, mas quem faz isso é a liderança junto com os colaboradores. Como é que a gente cresce em áreas diferentes, com stakeholders diferentes, capacidades novas, cuidando. Até onde esse líder ele tem autonomia diante da sua equipe, onde que está essa linha? Essa é a forma de trabalhar. Como você vai fazer? Você dá o seu tom, porque a gente quer justamente toda essa diversidade de soluções, você ser quem você é, porque você vai estar na sua maior potência sendo quem você é. E esse orgulho de fazer o certo, esse orgulho de ser tratado com respeito, de estar num time que quer fazer a diferença real. Como que vocês trabalham para ter esse local de conversa difícil, da liderança junto com os liderados e isso fazer parte da cultura? Hoje o Melhores Cast recebe uma líder que está no centro de um dos maiores desafios das empresas brasileiras. Como crescer, inovar e performar sem perder as pessoas no caminho e preservar uma cultura vencedora. Nossa convidada é Patrícia Coimbra, CHRO da Porto, uma empresa com mais de 80 anos de história que conseguiu algo que poucas organizações alcançaram: se manter relevante ao longo do tempo, ao mesmo tempo ser reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A Porto Seguro está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar, ocupando a 7ª posição entre as grandes empresas. E isso não acontece por acaso. É resultado de decisões difíceis, liderança consistente, cultura viva e uma gestão que vai muito além do discurso. Neste episódio, vamos falar sobre cultura na prática, liderança sob pressão, engajamento real e os rituais que sustentam uma organização de alta performance. Se você é líder RH ou CEO e quer entender o que realmente funciona quando o assunto é gestão de pessoas, esse episódio é para você. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Começando aqui mais um episódio do Melhores Cast, onde eu recebo empresa que sabe gerir pessoas e construir legados. Estou aqui com uma empresa que está entre as 10 melhores empresas do Brasil, entre as grandes empresas, mais especificamente em 7º lugar, e eu estou aqui com a mulher responsável em orquestrar essa gestão da empresa, Porto Seguro, Patrícia Coimbra. Obrigado por estar aqui com a gente no Melhores Cast. Ai, muito obrigada também. Nossa, tô adorando aqui essa Nem troca. Começou, já tá adorando. Assim que é bom. A gente tá aquecendo. É que a gente já tá no off. aquecendo. A gente já gravou um podcast antes, né? Agora a gente começa a gravar o segundo, que esse é gravado, né? Muito bom estar aqui. Obrigado, Obrigada. Prazer falar contigo. A gente já tava numa conversa gostosa lá. Carioca, né? Conversar com carioca é sempre bom, né? A gente já é bom de resenha, né? RH ainda, então melhor ainda. A gente já tava conversando no off, eu falei, que a gente já começou a gravar, né? Bora lá começar. Patrícia, se apresenta primeiro. Você tá 1 ano e meio na Porto, pegou uma empresa que já tinha, né, um cenário muito positivo de gestão de pessoas, há muito tempo, figurando entre as melhores, e agora você tá trazendo ela para um próximo nível, escalando no ranking. Me conta um pouquinho como que foi chegar na Porto, entender e trazer para esse performance que você tá fazendo atualmente lá. Muito bom. Enfim, sou Patrícia Coimbra, como o Carlos colocou, estou aqui há 1 ano e meio, mais ou menos. Sou carioca, bem, dá para saber, né? Sou carioca, tenho 2 filhas, trabalhei em diferentes áreas, né? Então, tecnologia, economia, finanças, e escolhi RH. Então, estou há bastante tempo nessa área, também junto com sustentabilidade, porque os temas acabam se falando muito, né, na parte de engajamento. E aqui na Porto, uma companhia de 80 anos, né? Então 80 anos completos, né, ano passado, então também foi um momento muito importante de comemoração. Uma empresa que tem a cultura como o grande direcionador do negócio e da estratégia também. Então, muito se fala, né? Algumas organizações, a estratégia, ela direciona a cultura. Na Porto, a cultura direciona a estratégia. Legal. Então, é o valor. O negócio, ele deriva dessa cultura.
E por isso é tão importante a gente sempre crescer cuidando da cultura. E isso é um super desafio, porque é um desafio muito bom, porque os valores, né, a essência, o jeito Porto está muito forte. Mesmo com uma empresa que cresce muito e cresce em negócios diferentes. Né? Então, a gente sempre conhece a Porto como Porto Seguro, mas a Porto é a Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde, Porto Serviços. Agora é só Porto, né? Que vocês mudaram até, né? Exatamente. Então, Porto por quê? Porque engloba esse cuidado nessas diferentes frentes. Né? Mas o que é central é... E aí, esse é o grande desafio. É como é que a gente cresce em áreas diferentes, com stakeholders diferentes, capacidades novas, cuidando, que é o que a gente vem fazendo há 80 anos. Então, aqui entram muitos elementos de como a gente tem processos, rituais, tecnologia, indicadores para a gente realmente conseguir mensurar e conseguir gerir. Porque se você não faz essa mensuração, a gente sabe que a gente não consegue números, né? cuidar, né, do que a gente faz bem, que é o cuidado. Então, eu acho que tem esse elemento e o elemento que você falou. Eu estou aqui ajudando a orquestrar, mas quem faz isso é a liderança junto com os colaboradores. Né? Então, essa é a beleza de qualquer processo de pessoas. Não ser feito por uma área, mas ser, de fato, incorporado nos rituais, na rotina da liderança e das pessoas também, dos colaboradores. Percebo a cultura, né? Você comentou, é muito forte e central, né? O que é a cultura Porto? Como é que você define a cultura Porto? Quais são os valores de vocês? Sim, então vamos falar um pouco da cultura. Coisa de uns 3 anos, foi feito um trabalho grande de tangibilizar essa cultura, porque sempre ela esteve muito focada na coragem, justiça e o cuidado. Então, se a gente pega o núcleo da cultura... Coragem, justiça e cuidado. É o seguro, né? Justiça... Você dá muito o centro do seguro ali, do e produto o cuidado. de vocês. Então, coragem. É a coragem de fazer a coisa certa. E tomar um risco, que é o seguro. E tomar né? riscos. E a companhia com 75 anos abrindo grandes frentes de novos negócios. Legal. Não que não estivessem, mas Tá sempre, né? incorporando, né? Então, essa coragem. Justiça sempre vai ser um ganha-ganha. Claro que tem que ter contrato, claro que a gente tem que ter termos, mas o que é certo sempre será feito. Né? Então, isso a gente vê no dia a dia. Né? Um colaborador do atendimento, ele perceber que o corretor ou que o cliente do corretor não estão bem, de alguma forma, e fazer um cuidado ao invés de fazer uma abordagem de resolver um problema ou um negócio. Então, quem disse isso? Porque isso a gente vive o tempo todo. Essa é a justiça e o cuidado, que é vamos dizer assim, é com esse objetivo que a gente cresce. Tá? Agora, como é que a gente tangibiliza isso? Então, a gente tem a essência Porto, que é um lugar, né? A Porto é um lugar seguro para as pessoas. A gente cuida, né, das pessoas e dos seus sonhos. Muito bom. Porque as pessoas e o que elas querem. Né? Qual que é o impacto da Porto, né? Não é vender seguro, né? Não, é isso. É cuidar das pessoas e dos seus sonhos. E como é que é o jeito Porto? O jeito Porto, ele tem genuíno interesse, encantamento e atitude resolutiva. Esses são os 3 pilares do jeito Porto, da essência, que é cuidar das pessoas e seus sonhos, cuja grande origem, coragem e justiça em favor do cuidado. Então, aqui a gente tem todo esse, vamos dizer assim, essa estrutura. E isso a gente tem que cuidar. Então, a gente fez uma pesquisa sobre cultura, ouvindo os colaboradores, toda a organização, como é que a gente está praticando isso no dia a dia, porque a gente tem esses elementos, né, Então, a gente está praticando bem e tem que continuar cuidando de algumas coisas. E, para a temporada, a gente também inicia um ciclo estratégico a cada 5 anos, então, estamos em pleno 25-30, né, completamos o primeiro ano da temporada,
desse ciclo estratégico, e a gente falou, bem, então quais são as competências que a gente precisa praticar bem nesse ciclo para a gente entregar essa ambição, né? Porque não é só crescer, mas a qualidade desse crescimento que trabalha todos esses elementos de cultura. E quais são as competências, né? As competências, a gente ouviu as pessoas, então foi uma escuta, a gente quantificou essas escutas por inteligência artificial, falamos com as pessoas e falamos, bem, esses são os temas que a gente tem que fazer melhor esse ciclo. E demos nomes que ajudam a gente a falar, a ter essa linguagem no dia a dia, que a gente afere por comportamentos. Cada competência tem 4 comportamentos que a gente vai ver se a gente está praticando, com que frequência a gente pratica esses comportamentos. Quais são eles? Então, a gente tem o deixa comigo, que é eu sou responsável por tudo que eu vejo. Algumas são minhas responsabilidades, outras são suas. Não tem vista grossa. Então, assim, a gente cuida da Porto como se a gente estivesse cuidando da gente, casa mesmo, né? da nossa casa, né? Dos nossos queridos. Né? Então, esse é o deixa comigo. Entrega valor não é entregar meta. Entregar valor é entregar esse valor que a gente fala para todo mundo, para todos os stakeholders. Para o meu colega de trabalho, para os corretores, para os clientes, para a sociedade, para os prestadores que estão, né, nos representando no dia a dia, representando essa cultura no dia a dia, para os grandes parceiros. Então, é todo mundo, né? Entregar valor para todo mundo que entrega esse valor para a sociedade. Temos o Joga Junto, que nada a gente faz sozinho, né? Tudo é coletivo. Troca. Eu acordei, é coletivo. Eu nasci, é coletivo. Tudo é coletivo. Né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com o colega para entregar esse valor que a gente falou. Olha para tudo, eu tenho que olhar e saber, assim, quem eu afeto, quem me afeta, para conseguir fazer esse jogar junto, esse deixa comigo e essa entrega de valor. A gente tem o gera potência. O gera potência é qualquer um tem a responsabilidade de cuidar do colega, não é só a liderança. Qualquer um pode falar assim, gente, isso aqui... Traz a pessoa para a potência ali, né? Ou você pode me falar o que eu posso fazer melhor? Tá aberto. Pedir, estar aberto. Então, a gente aqui falou do gera potência, olha para tudo, entrega valor, deixa comigo, joga junto. Tem outra, que eu já lembro, tá? Mas, assim, todas elas falam desse modo da gente... Ser, pelo menos nesse período, né, para a gente conseguir entregar essa temporada. Então, junto sempre com a cultura. E quando a gente olha, todos eles se falam, né? Todos eles se falam. Estão interligados, né? Muito legal isso que você comentou, porque assim, muitas empresas têm uma cultura, às vezes uma cultura até escrita, sólida, mas será que essa cultura está alinhada com a estratégia, com o projeto? E o que você está dizendo é, sim, nós temos uma cultura que é fixa, que é sólida, mas a gente vai trazendo valores para direcionar. Né? Então, revisitar a cultura de tempo em tempo é fundamental, né? E vocês estão super alinhadíssimos, né, com isso, né? Exatamente. E dá resultado, né? Dá resultado. A gente olha os resultados do negócio, a gente olha os resultados da qualidade, né? Então, o NPS junto aos corretores, junto aos clientes, junto aos prestadores, aos colaboradores, então a todo mundo. Então, uma coisa bem, estamos entregando o crescimento, estamos entregando a lucratividade, o lucro, a gente está entregando a eficiência, o retorno dos acionistas, mas estamos entregando a qualidade que entrega esse encantamento, entrega esse cuidado realmente, e todo esse engajamento de todo mundo que entrega esse negócio, que faz esse negócio acontecer. Então, é muito importante também ver a qualidade dos indicadores, né, das organizações, o quanto ela está mensurando o quê e o como. Muito bom. Olha que bacana, né? Empresas com um nível de maturidade que vocês estão vendo aqui, né? Nós estamos falando de uma empresa que está no ranking entre as 10 melhores do Brasil. Ela tem uma cultura voltada para o cliente e para o cliente interno, que é a mesma, né? São os valores para o mercado. É como o que você deseja para o teu consumidor final, para o teu cliente, para o teu colaborador. É igual.
É né? igual. Você trata o cuidado aqui com o que é o cliente final, que, aliás, todo mundo sabe, né, da responsabilidade da Porto e do nome que ela tem. É uma empresa que todo mundo tem uma referência, né, como solidez, segurança e justiça e tudo que você colocou. E são os valores que vocês praticam, porque se você pratica para fora e não pratica dentro, não é real. Você não tem essa credibilidade, Uhum. né? Essa consistência. Sim. Então, tanto que o para fora e o para dentro não tem, Nem existe. não existe. Não existe o A fora e gente, dentro. né, Isso aí. não existe. Sim. Tudo que é praticado É uma dentro coisa é fora, só. tudo que é praticado fora é dentro. Por isso, a gente tem que trabalhar muito, assim, e aí um pouco a gente também estava comentando antes, o quanto a gente está sempre olhando 4 elementos para fazer essa consistência acontecer. Né? A primeira é a grande narrativa, que é a nossa temporada. Inclusive, Estratégia, a gente tem um mote da temporada, que é o que nos Ok. trouxe até aqui, é o que vai nos levar adiante. Legal. Firmeza Que é o quê? na raiz ali. Né? Cultura, todos esses elementos de cultura e a nossa capacidade de evoluir e de se transformar. Esses são os elementos que nos trouxeram. Não deixando de adaptar e adotar tecnologias e novos valores, mas firme na cultura. Firme na cultura. Isso que nos trouxe até aqui. Uhum. Então, esse elemento, assim, ele é muito central, né, nesse trabalho todo que a gente está fazendo. Sobre liderança, eu percebi que tem um papel muito essencial ali, né? Até que ponto vai a liberdade da liderança, até onde o RH entra, até onde esse líder ele tem autonomia diante da sua equipe, onde que está essa linha? Sempre você vai trabalhar, que é muito como a organização, né, tem. Ela tem as grandes políticas, as grandes diretrizes, os grandes códigos, por exemplo, o código de ética, de compliance, né, que são combinados, são contratos. Então, eles estabelecem os guardrails. Assim como a gente tem guardrail de cultura, a gente tem guardrail de ética, a gente tem guardrail de tecnologia, vários, né, das funções corporativas. Então, olha, essa é a forma da gente trabalhar. Como você vai fazer? Você dá o seu tom, porque a gente quer justamente toda essa diversidade de aporte, de soluções. Você ser quem você é, porque você vai estar na sua maior potência sendo quem você é. Você não vai estar na sua maior potência... Exatamente, olha, então você tem que fazer exatamente... Não, a gente tem que justamente... Nós temos claro onde nós queremos chegar, como vamos chegar, e aí você... Os guardrails, e você aporta toda a sua potência e acolhe a potência do outro também. Porque aí não é só sobre você, é sobre você dentro de um coletivo. E então, o nosso trabalho é muito forte em dar as ferramentas, dar essas orientações e trabalhando o feedback dentro desses combinados para todo mundo estar caminhando no que faz a gente ser quem a gente é, né? E continuar sendo quem a gente é, evoluindo. Então, tem esses guardrails e você aporta toda a sua potência, né? Muito bom. Você sabe que, conversando contigo, eu percebo, né, a tua formação que veio fora do RH e acabou vindo para o RH, né? Você passou por finanças, por marketing. Isso te dá um olhar muito bacana de business, de negócio, né? E que muitas vezes falta no RH, né? O RH ele vem com aquela coisa mais de people e tal. Tem que ter um olhar no resultado, olhar no final ali o que a empresa busca. O quanto você percebe da tua história contribuindo, né, esse conhecimento de finanças, de marketing, de vendas, né? Você passou por área comercial também. Para cortar um pouco aquele papo daquele RH que, isso aqui é legal, mas para quê? Serve? Qual que é o propósito, né? E você vai sempre trazendo isso para a prática ali, né? Conta um pouquinho dessa experiência fora RH e que você traz para o RH de hoje. Eu diria assim, a gente pode falar isso do RH, mas como a gente pode falar disso de um CFO ou de um CTO? Cada um vem com o seu universo, o seu viés, né? Então, assim, muitas pessoas... Por isso é bom ter uma formação ampla, né, como a tua, porque te dá uma capacidade multidisciplinar ali. Né? Pois é, para mim, mas em geral, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, você veio trabalhar no RH porque você gosta de pessoas.
Falei, sim, mas eu acho que todo mundo tem que gostar de pessoas, porque todo mundo trabalha com pessoas. Essa história de que eu gosto de pessoas, você não gosta de pessoas. Exato, então você não pode trabalhar numa organização. Você não pode fazer nada, né? Nada. Se você não gosta, não respeita, não tem como, né? aprende com essa relação, né, com as pessoas, assim, dificilmente você vai conseguir ser um bom executivo. Sim. Um bom líder, né? Um bom colega de trabalho. Um bom profissional, no fim. Um bom profissional, no final das contas, porque você faz com pessoas, para pessoas, de pessoas, é tudo com ferramental de tecnologia, IA, processo, mas... É o soft skill a ser trabalhado, né? Relacionamento. Então, para mim, assim, todo mundo, o RH, ele tem que trabalhar bem com gente, com indicadores, com negócio, com estratégia, com stakeholders. O financeiro precisa trabalhar bem com pessoas, com números, com negócio, com estratégia, com stakeholders. E todos. Então, o aporte é o quanto mesmo eu não... Eu tive o privilégio, porque eu gostei de trabalhar em diferentes áreas, mas você pode trabalhar na mesma área sempre, mas estar aberto, aprender, entender o ponto de vista do outro, para que eu estou servindo. Então, trabalhando ou não em outras áreas, você tem total capacidade de estar se desenvolvendo em todos esses aspectos, mas em todas as áreas da organização, não só o RH, mas todas as perspectivas diferentes. E você fazendo parte de qualquer tomada de decisão de negócio, né, e eu faço parte de comitês executivos desde o ano de 2000, né, e isso, para mim, assim, o que te forjou foi fazer parte de um comitê executivo. E o comitê executivo não é necessariamente a VP, não, mas vamos tomar decisões de negócio, sobre negócios, pessoas, números, finanças, stakeholders, clientes, canal, porque isso você pratica o tempo todo, ouvir diferentes perspectivas, entender o que a gente quer atingir, qual é a melhor articulação, a melhor solução para você entregar, mas sempre com diferentes óticas. Claro que eu tenho um chapéu, eu tenho um ângulo forte, mas ele serve assim como o ângulo financeiro, o ângulo do negócio, o ângulo comercial, o ângulo de marketing, de tecnologia, né? Tudo aportando valor para que a gente está aqui? Entregar que valor? Que propósito? Que resultados? Então, eu acho que esse é o desafio de todo profissional, todos os dias. Porque você nunca chega. Cheguei. Não existe. Não, você está chegando naquele dia. A gente está sempre em trânsito, né? No dia seguinte já é outro. No outro dia é outro. Então, eu diria que esse é o grande aprendizado infinito. E que bom, né? Que é infinito, né? A gente nunca para de crescer e evoluir, né? Nunca para, né? Ter esse propósito, essa intenção. Porque muitos falavam, não, RH de negócio agora. Sempre foi, deveria ser. Mas, de fato, o que a gente sabe, isso é uma das coisas que eu sempre comento, aqui no meu relacionamento, com você, com as melhores empresas, é uma bolha e é um universo à parte, assim, né? Mas a realidade massiva do RH é um departamento de pessoas, né? Ele não tem esse olhar. Por isso que fala, o RH tem que ter um RH de negócio. Sempre foi, né? Deveria ser, né? Mas a realidade do RH não é essa, né? A gente está num substrato aqui, lá em cima. E até o objetivo desse podcast é isso, né? Trazer práticas, abrir olhares, né? Para a atuação do RH. Ele é estratégico, total, né? Total. E tá na mão, porque às vezes também muito assim, não, eu tenho que fazer que curso, eu tenho que... Claro que a gente tem que fazer curso, ouvir, ter referências, mas é uma prática. É como é que eu começo a praticar desse jeito. Quer dizer, eu tô aqui para... Nunca nenhuma área é o fim nela mesma. Você é o meio para chegar no resultado. Quanto mais você se conectar, né, conectar os seus indicadores aos indicadores de sucesso, né, de metas do negócio como um todo, você começa a caminhar fortemente nessa capacidade, que é essencial, porque se a gente não tem exatamente o que vocês praticam aqui o tempo todo, sem esse desenvolvimento das pessoas e da organização, o fôlego é curto de entrega. Ou ele custa mais. Sempre tem uma conta a ser feita. Sempre tem uma conta. Né? Então, se a gente não tem pessoas engajadas, tem uma consequência. Se você não tem sucessão,
tem uma consequência. Se você não tem um cuidado, tem uma consequência. Tudo tem consequência. Toda escolha, né, vem disso. O Melhores Cast tem o apoio da Cedo Seguros, a corretora de seguros das melhores empresas para se trabalhar. Se a sua empresa quer a melhor experiência em gestão de benefícios, você precisa ter a melhor corretora de seguros. Com mais de 20 anos de mercado, a Cedo Seguros é focada em uma experiência prime em seguros saúde, odonto e vida, trazendo tecnologia, gestão médica e um atendimento humanizado para cuidar da saúde dos executivos, dos seus colaboradores e familiares. Entre em contato com a Cedo Seguros, agenda uma reunião com os especialistas para um diagnóstico dos benefícios da sua empresa e conhecer toda essa entrega da Cedo Seguros. Falando em engajamento, como que vocês trabalham engajamento? Não só trabalham, mas medem engajamento. Como é que é essa parte dentro da Porto? Eu diria que são duas frentes. A gente chama de voz do colaborador, porque todo espaço, todo ritual, toda conversa, todo fórum, a gente tem escuta dos colaboradores. Então, todo treinamento, toda capacitação, todo evento de engajamento, a gente tem um NPS. Então, isso a gente chama de voz do colaborador. Eu estou escutando o colaborador o tempo todo. Quando a gente tem o bate-papo com o presidente, com o CEO, o café com líderes, com a liderança da companhia, a gente tem a escuta também. Quais são as perguntas, a escuta? A gente responde e deixa transparente para toda a organização essas respostas. Isso é voz do colaborador. Então, às vezes a gente fica sempre muito limitado a ouvir os colaboradores. Eu vou ter uma pesquisa. Importante, que é a outra frente. Mas a escuta é todo dia, né? A escuta é todo dia. Todo dia você está sendo capaz de, junto com os seus processos, os seus rituais, junto a uma equipe próxima da liderança, uma equipe de RH próxima da liderança das equipes, ouvir o que está acontecendo, qual é a temperatura, qual é o pulso. E sim, ter momentos de mensuração NPS e momentos de aprofundamento, como uma pesquisa de clima ou de engajamento, em que você tem os elementos mais importantes de trabalho, né? E quanto melhor você afere, melhor você estabelece as suas ações e melhor você calibra esse impacto. Então, eu diria assim, engajamento é ouvir o tempo todo, você tem indicadores o tempo todo e ter essa escuta e essa presença, porque é sobre indicadores e presença. Você tem que estar junto com as pessoas, vivendo aquilo. E pesquisas mais curtas ou um pouquinho mais aprofundadas para realmente ter uma maior profundidade, maior qualidade para ter calibrar esses investimentos e essas ações de um fôlego maior de prazo. Na última pesquisa de clima, o que vocês mudaram em função dela? Assim? 80% da nossa pesquisa ela é comum. Então, porque você tem que ter uma base robusta de comparabilidade. Porque senão você não consegue, nossa, estou evoluindo, não estou. Então, 80%, ou seja, né, grande parte são as mesmas perguntas que falam sobre engajamento, falam sobre ambiente de trabalho, sobre crescimento, carreira, qualidade da liderança, enfim, remuneração, benefícios. Então, a gente tem um repertório amplo, porque a ação é ampla. Né? Então, a gente tem que perguntar o que realmente a gente tem condições de trabalhar. Então, 80% sim, mas tem, em função da temporada, o que a gente está trabalhando mais fortemente? Conversas necessárias, o quanto a gente trabalha cada vez com jornadas mais fluidas, então a transversalidade. Então, a gente incorporou algumas perguntas que falam sobre os desafios da temporada, para a gente trabalhar esses elementos que são um pouquinho diferentes do que a gente estava trabalhando antes. Então, isso é que é importante, você está sempre calibrando esses elementos. E a gente acabou, né, de ter os resultados, e a gente compartilhou o NPS para toda a companhia. A gente evoluiu o nosso NPS da companhia em 15 pontos percentuais nessa última leitura. Ou seja, grande parte são as mesmas perguntas, então são comparáveis. Por quê? Porque as intervenções elas estão evoluindo dentro da organização como um todo, né? Porque também é um outro desafio. Uma organização muito grande que cresce muito,
As práticas, elas têm a sua dispersão, né, naquela linha da sua pergunta. Cada líder pode gerar sua potência, mas dentro de determinados combinados. Então, a gente está tendo uma dispersão muito grande aí. Então, como é que a gente ajuda a liderança a calibrar mais? Isso a gente aferiu, né, porque é natural, mas num NPS que evoluiu bastante no sinal de que as intervenções que a gente está trabalhando para essa temporada, elas estão sendo muito legais e todo mundo está embarcado nelas, né? Acho que comunicação é a base ali, né? Você falou no off ali a respeito de conversas difíceis, né? Que são necessárias Isso. e o ser humano naturalmente evita, né? Isso. Como que vocês trabalham para ter esse local de conversa difícil da liderança junto com os liderados e isso fazer parte da cultura da Porto? A gente tem nessa temporada, a gente está trabalhando o Mais Porto. E o Mais Porto é justamente a gente trabalhar, cuidar da cultura e desenvolver fortemente a liderança e a organização nessas competências, né? E trabalhar muito forte a transversalidade. Porque crescemos negócios diferentes, com capacidades diferentes, em ritmos diferentes, mas a experiência é uma só, é Porto. É a jornada para o corretor, né, para o cliente, para o prestador, para o colaborador, ela tem que ser, não é a mesma, mas ela tem que estar muito equilibrada, né, para esse encantamento, para esse cuidado, ele ser tangibilizado. Então, esse é o grande paradoxo. É o quanto eu trabalho cada um e o coletivo. Né? Então, esse eu diria, é o grande desafio. E, para isso, o que a gente fez, né, nessa questão das conversas necessárias? Você tem ângulos muito diferentes. Né? Poxa, eu quero resolver um problema aqui nesse negócio. Mas por que eu tenho que trabalhar mesmo a tecnologia das outras? Por que eu não posso fazer uma tecnologia aqui? É claro que vai ter a tecnologia aqui e uma tecnologia comum. É o E que a gente estava conversando. Mas, para isso, a gente precisa ter muitas conversas. Então, nesse trabalho do Mais Porto, a gente trabalhou esses temas de como transversalidade, silos, as conversas necessárias, o joga junto, que a gente tinha comentado, com os diferentes níveis da organização. Então, a gente fez muito forte com gerentes, supervisores e coordenadores, e agora a gente está fazendo com os especialistas. E nessas conversas, as pessoas falam, nossa, o que a gente precisa fazer diferente? E um grande tom, né, e dessas conversas saem endereçamentos, que são pontos para a organização melhorar e evoluir como metas compartilhadas, mas também as práticas da própria liderança. O que a gente pode fazer diferente com um colega? O que a gente pode levar junto para uma outra área para a gente trabalhar melhor essa transversalidade, essa jornada? E o que a gente conversou um pouco também aqui, né, assim, é o quanto... Nas conversas necessárias, o que a gente quer resolver é o problema que é comum, do corretor, do cliente. Né? Resolver comum. O problema, né? É comum. A gente tem ângulos diferentes, mas é um só que eu tenho que endereçar. Então, é sobre o problema, é sobre a oportunidade, não sobre o meu colega. Eu não estou falando que o meu colega não está trabalhando bem, eu estou falando que tem uma oportunidade, ou um risco, ou um problema, uma situação que a gente tem que trabalhar para entregar esse valor que a gente se compromete. Então, não é pessoal. Esse prisma muda todo o tom da conversa, né? Já quebra todo o tom. Quebra. E tem uma imagem que eu gosto muito, que tem alguma, né, no Instagram, quando a gente olha assim, algumas imagens, né, pessoas que desenham imagens, e eu vi uma que era muito legal. Que é assim, em geral, quando a gente fala, temos um problema, a primeira coisa é, se temos um problema, eu estou de um lado da mesa, você está do outro lado da mesa. Então, a gente... Já separou. Imediatamente a gente já separou. Mas aqui nós estamos juntos, né? Aqui a gente está... Por quê? Porque esta é a mudança de imagem. Porque nós estamos com um problema em comum aqui. Então, o problema está aqui e nós dois estamos do mesmo lado. Muda essa imagem todo dia que você for começar... Assim, eu tenho uma conversa difícil, uma conversa importante, uma conversa necessária com alguém que tem um ponto de vista muito diferente do meu. Então, ao invés de botar ela do outro lado da mesa, põe ela do mesmo lado, como imagem, do mesmo lado da mesa, e a situação que tem que ser resolvida. Ou até, de fato, sente do lado mesmo, né? Até ajuda, né? Senta do lado, porque é isso que a gente tem que resolver. Eu não tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isto. E a gente está do mesmo lado.
Tem um livro, né, que chama Conversas Difíceis. Você já viu esse livro? Sim. É exatamente sobre essa dinâmica, assim, né? De você quebrar. Dinâmica. Porque a natureza humana, ela é defensiva, né? Ah, você vai falar que eu tô fazendo errado? Ela já vem aqui. Não, pera, não é isso. Não. Né? Até comentei no off pra você, né? Que recente eu vi um estudo falando que o chinês, ele tá evoluindo muito rápido em tudo, porque ele olha o problema, ele olha o processo. Ah, aconteceu um problema. Então o chinês vai lá assim, o que aconteceu? Como eu resolvo? Pra não acontecer mais. O ocidental, aconteceu um problema. Quem foi? Né? Já não é mais isso, é aqui. Porque aí você resolveu o processo, não importa quem tá ali, tá sempre melhorando. E quem vier vai melhorar o processo. Né? Exatamente. É isso. E aí, quando a gente fala das pessoas, é como é que a gente aprende e evolui. Então, quando a gente fala o material de trabalho para as pessoas, em cima desse feedback, como é que a gente evolui? Porque todo mundo tem que evoluir. Não um lado só. Não um lado só do problema, não é um lado só do aprendizado. Todo mundo ali tem que aportar, né? Tem que contribuir, abrir um pouco mão em função do que, para que a gente está servindo aqui e, ao mesmo tempo, o que a gente aprende, e cada um vai ter o seu trabalho de casa. Não. Cada um vai ter, porque não é igual. Né? O trabalho de casa de um é diferente do trabalho de casa do outro. E aí entra a gente com autoconhecimento, com essa percepção de que, bem, o que cabe a mim para eu fazer esse caminho, porque esse caminho não serve só ao outro e à organização, serve a mim também, porque eu estou me desenvolvendo. Todo dia a gente tem que fazer esse dever de casa. Como é que eu estou me desenvolvendo para estar dando conta dessa complexidade que está aí e só vai aumentar. Você sabe que nós, como parceiros, né, de vocês, né, temos dentro do grupo uma corretora que é parceiro de vocês, e eu percebo claramente um fator que, aliás, é medido no GPTW, inclusive, que é o orgulho. O colaborador da Porto, ele fala com orgulho que ele trabalha na Porto. Isso é visível, assim, e é verdadeiro e é real. Inclusive, eu já peguei pessoas que passaram pela Porto e estavam em outras seguradoras, mas quando ele falava, também estive na Porto, você vê um brilho diferente, assim. Sim. Isso é muito bacana, né? Muito. Como é que é esse sentimento de pertencimento, assim, desse orgulho da Porto? É muito bom você estar num ambiente que cuida. E o cuidar não significa dizer concordar com tudo, dizer sim para tudo, mas ser muito transparente porque sim, porque não, porque ainda não. Né? Então, esse ambiente de cuidado, de respeito, de gerar valor, né? Você sabe que está ali não numa agenda de que, nossa, vamos gerar uma eficiência aqui. Será que a gente encurta um caminho? Não tem isso. A justiça está lá, né? A justiça está lá. Então, é muito bom você estar num ambiente que isso é cultivado, isso é declarado, isso está na tomada de decisão. Está na tomada de decisão. E isso faz, assim, as pessoas falam, nossa, isso aqui é um lugar que é bom. É um lugar que é bom e que acaba me energizando até para outros momentos da minha vida. E aqui a gente não está dizendo que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não, a gente tem problemas. Toda a organização tem. Mas aqui é muito a intenção. A gente tem esse problema e como é que a gente lida com isso? Está muito mais como eu lido com isso do que sobre o problema, porque o problema está aí o tempo todo. E esse orgulho de fazer o certo, esse orgulho de ser tratado com respeito, esse orgulho de estar num time que quer fazer a diferença real. E não é fácil arquitetar tudo isso. São 14 mil colaboradores? Quase 14 mil. Somos 13.700 colaboradores. É uma bela de uma orquestra aí, né? É uma bela de uma orquestra. Por isso, todo esse conjunto, né? Que é uma coisa também que a gente estava conversando. Não é uma coisa. São vários. Os rituais, eles ajudam muito, né? Nesse reforço, né? A gente falou até um pouquinho antes, né? A narrativa, né? A liderança como exemplo é essencial. A gente dá ferramenta para as pessoas, para elas evoluírem, e a gente tem os incentivos corretos, né? Os incentivos não só no sentido da meta, da remuneração, mas quais são os reconhecimentos, as referências, o que a gente está valorizando aqui. Então, esses elementos eles têm que estar falando o tempo todo, né? A narrativa, com a liderança como exemplo, as ferramentas, as capacidades, as capacitações, os ambientes e os incentivos, né? De reconhecimento, de referências,
de quem é promovido, quem recebe o mérito. Também estamos perfeitos, tá ali. Não, a gente tem um monte de coisa para evoluir, mas essa é a direção e esse é o caminho. E a base disso realmente estamos sendo justos e a transparência desse processo. Cultura Eu acho que isso sempre também é essencial, você ser transparente. E talvez esse grande salto, né, a gente sabe que tem vários elementos, a gente está fazendo a apuração mais detalhada desse resultado, mas nessa temporada a gente foi muito explícito na nossa direção, para toda a organização. A liderança recebeu muita informação sobre esses caminhos, né, sobre esse como a gente vai chegar lá, não só o que a gente quer, mas como a gente vai. E as equipes também. Essa transparência... Ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Comunicação nunca é demais. Não Nunca é existe demais. over-communication, né? Não existe over-communication. E a comunicação... E multicanal, né? É multicanal e eu falo e eu escuto. É comunicação, né? Tem que ter... É comunicação. É só lembrar o que é comunicação. Uhum. Né? Comunicação não é eu falo. Comunicação é eu falo, eu escuto, eu falo, eu escuto, é a troca. O diálogo parte do pressuposto desses dois lugares, né, de construção, porque senão não é uma comunicação. Sim, e aí eu não tenho engajamento, engajamento, eu não tenho desenvolvimento, eu não gero esse orgulho. O pertencimento e tudo mais, né? Pertencimento. Não é ser ouvido, não é só falar, é ser ouvido também. Ó, você que nos acompanha aqui no Melhores Cast, sabe que eu recebo aqui os melhores gestores de pessoas do Brasil. Os melhores gestores de pessoas do Brasil viraram meus sócios e juntos nós criamos o método GMAT, o método das melhores empresas para se trabalhar. A última imersão GMAT foi um sucesso. A gente recebeu empresários e líderes, CEOs, RHs de empresas que foram impactados com o nosso método e estão transformando as suas empresas através das pessoas. Você não pode perder a próxima imersão do GMAT, que serão 2 dias do melhor conteúdo GMAT para você aplicar na sua empresa e transformar a gestão de pessoas do seu time. Gestão de pessoas é uma das maiores dores e desafios de todos os empresários e líderes. Você vai aprender com quem sabe fazer e tem resultados comprovados. Cultura, liderança, engajamento e alta performance são ferramentas práticas para você trazer a sua empresa para o próximo nível. Acesse o link aqui na descrição desse vídeo, faça a sua inscrição e venha fazer parte do movimento GMAT. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Me fala sobre ritual, você comentou de ritual, me conta o principal ou uns rituais que você queira trazer que é característico aí de vocês e está engajado dentro de toda essa cultura da Porto. Eu vou falar alguns aqui, né, porque eu acho que é um mosaico, mas eu acho que cito bem rapidamente. E o que é legal é que isso é feito em toda a organização. Então, claro que a gente tem os institucionais, mas todas as áreas têm os seus rituais. Isso é muito legal. E cada um dá o seu nome. Rituais próprios. Assim. Próprios, tá. né? Então, eu vou falar um pouco de alguns institucionais que são bem importantes. A gente tem um Café com Líderes, que é mensal. Então, a gente tem a liderança falando sobre os principais temas que estão rodando na companhia. Temas de negócio, lançamentos, estratégia, mercado, pessoas, ferramentais, capacitações, letramentos, código de ética, enfim. Quais são os temas importantes que a gente chama a atenção, dá informação e sempre tem mais informação ou capacitações atreladas a esses movimentos. Então, o Café com Líderes é mensal. A gente tem o bate-papo com o CEO, em que a gente tem também no modelo... Todos esses são modelos híbridos. Então, tem presencial, mas também tem online. Tudo ao vivo, em que também a gente fala desses mesmos temas, né, mas numa linguagem, né, que chegue mais próxima de todos os colaboradores, né, no que cabe aos colaboradores nessa contribuição e nessa construção. Toda semana a gente tem a carta de navegação, que a gente fala dos principais temas que têm que ser reforçados, e uma carta de navegação ao vivo, onde o CEO responde diretamente às perguntas e o que não é respondido é deixado as respostas transparentes. E todas as áreas fazem semelhantes, inclusive convidando executivos, né? Então, bem, eu tenho lá também com a área de saúde, com um banco, com seguros, com serviços. Então, a gente chama pessoas de tecnologia, com gente de cultura, e vamos falar sobre temas importantes. Temos a Festa da Lembrança. A Festa da Lembrança, a gente convida todos os colaboradores com um acompanhante para
comemoração de aniversário a partir de 10 anos de companhia. 10, legal. 15. A gente, do último, a gente teve uma colaboradora de 45 anos de companhia. 45, ó, mais da metade da jornada. 45 É a minha anos. idade, ó. Vou fazer 45. Então, 45 companhia. de companhia, Que legal. 40 de companhia. Nossa, tem que ser enaltecido, né? Que Hoje é em dia, então, mais ainda, né? Que é mais difícil. Super importante. A festa, que a gente agora também fez uma grande divulgação, né? Pro Vem Pra Porto, como marca empregadora também. Foi uma festa que comemorou esses 80 anos. A gente trouxe as pessoas do Brasil inteiro, inclusive do Uruguai, da nossa operação. Então, quase 13 mil pessoas, né, nessa festa, que é uma grande comemoração e que não é uma festa, é um ritual. É um ritual de E reafirmar tudo, né? Dos reafirmar valores e tudo. Celebrar e reafirmar, né? Então, e todo esse ciclo de comunicação da temporada, né, e a gente faz todo o call de resultados, que a gente também fala muito sobre, óbvio, o negócio. Então, aqui alguns exemplos do que a gente faz. Muito legal. Que prática de desenvolvimento de liderança vocês fazem que qualquer empresa poderia copiar? Esse que a gente falou do Mais Porto, né? Porque eu acho que todos os outros, né? A gente tem o load líderes, load equipes, que a gente trabalha com todas essas competências em trilhas, em grupos de conversa. Mas eu diria, essa prática, né, do Mais Porto, de estar juntando, né, diferentes lideranças de diferentes áreas, ou seja, a gente está falando do mesmo nível, mas de diferentes áreas, para falar sobre temas da organização, o que a gente... Uma troca entre as lideranças ali. Uma troca entre lideranças e falar assim, bem, qual é o grande gargalo ou o grande tema que a gente tem que trabalhar para entregar esse resultado do ano? É o quê? É desenvolvimento de talentos, é quebra de silos, é trabalhar a transversalidade, a experiência do corretor ou do colaborador ou do cliente. Então, tragam esses temas, discutam, tenham facilitadores para discutir e, assim, quanto cada vez mais a gente traz para a liderança a responsabilidade de resolver os problemas ou Empoderar ele ali. Empoderar. O que você vai fazer? O que você faz com um colega, que é a influência? O que você endereça para a alta liderança, que são os endereçamentos, que isso pode evoluir na organização? Trabalhar muito com essa questão, não é sobre só falar sobre o problema, mas é falar sobre o problema e o que a gente faz a respeito. Eu, na minha zona de controle, na minha zona de influência ou no endereçamento para temas que afetam a organização como um todo. Eu acho que essa é uma prática que ajudou a gente a evoluir muito na questão das conversas necessárias, na questão de quebra de silos e na questão de resolver os problemas. Quando um grande talento chave lá da empresa quer sair da empresa, o que vocês fazem? Vocês vão até o limite tentando segurar a pessoa? Qual a postura da Porto quando alguém chave está querendo se desligar? O que a gente vem trabalhando é assim, essa conversa, né? Sempre a gente olha, nossa, eu vou perder. Eu tenho que estar muito próximo. Não poderia chegar nisso, né? De ser uma surpresa. Já começa aí, na verdade, né? Mas tudo bem. O quanto a gente vem... Então, vamos lá, né? Eu acho que vamos trabalhar na etapa 1. O quanto a gente está sempre conversando sobre as pessoas, com as pessoas. Qual é o seu interesse? Porque é o que a gente sempre fala. É melhor... A gente quer perder as pessoas para dentro da Porto. A gente tem muitas oportunidades. Tem muito caminho ali dentro, né? Então, assim, olha, essa área, poxa, eu acho que eu tenho interesse naquela, eu tenho interesse em crescer, eu não queria me tornar especialista. Então, cada vez mais, o nosso grande trabalho, a gente está fazendo isso para a liderança, mas está fazendo agora vai fazer para a organização inteira, assim, qual é o seu interesse? O que você quer se desenvolver? Dá esse ferramental, ter isso de alguma forma na mão da gente, na inteligência, para toda vez que surgir uma oportunidade com prontidão, a gente fazer esse match. Saber, né? Quem que está ali, né? Apto ali. Legal. Quem são os talentos e o que é o talento? Todo mundo é talento, mas aqueles talentos que estão na prontidão para capacidades críticas do negócio. Então, quanto eu estou realmente dando pista para essas pessoas, reconhecendo o mérito, agilizando a carreira dessas pessoas, né? Então, essa é a gestão. A gestão do negócio é a gestão... O resultado, ele só vem... Eu não faço a gestão do resultado, eu faço a gestão do processo do resultado. E o processo do resultado é gente. Então, se eu não trabalho meus talentos, né, a minha conexão com as outras áreas, eu não gero meu resultado. Pode ter sido assim, ufa, deu, que bom, é o que eu falo, é o ufa. Mas uma gestão de resultado não é ufa. Uma gestão de resultado, grande parte... Eu tenho que estar endereçando e estar fazendo a gestão. Então, esse é um
Acho que é aí que a gente tem que botar energia. Uhum. Agora, chegou, tem uma super oportunidade. Tem algumas oportunidades que você fala assim, gente, eu descalibro muito isso com outros talentos da companhia. Não, para nós não dá para chegar nisso. Ou eu tenho uma oportunidade do tamanho e que eu posso acelerar. Uma coisa que estava daqui a 6 meses, deixa eu acelerar. Vamos fazer esse combinado? Mas, de fato, a gente quer ter o talento, mas o talento que ele vai ter essa maturidade também. De, bem, não é agora, mas daqui a 6 meses, vamos fazer um combinado? Então, vamos fazer esse combinado. E um que não seja injusto com outros. Também. Que a gente falou da justiça. Né? Aí você fala assim, não. O cara quer sair, por isso ele... Não pode ser isso, né? Não é só isso. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito a liderança e as próprias pessoas a declararem o que elas têm interesse, a falarem quando as coisas não estão boas. E o próprio líder está sempre aberto e não olhar assim, nossa, vem você reclamar de novo. Não, é o olhar é um talento, que oportunidade eu tenho? Se não é aqui dentro da minha área, será que tem outra área que poderia estar gerando uma oportunidade? E será que eu tenho gente capacitada, pronta para assumir esses desafios, porque eu sei que eu vou perder esse talento em algum momento para uma outra posição, para uma outra área. Então, tá sempre preparando a sucessão ali, né? Porque aí eu consigo... eu não vou reter 100% dos meus talentos. Se eu conseguir ir para 90%, meu Deus, uau. 80%, uau. Mas dentro desses limites. E como é que eu trabalho isso? Com novos talentos. Novos talentos. Né? Vocês são, de fato, uma escola, né? Eu percebo isso. Você sabe que até para corretores, né? Muitos corretores começam lá dentro, né? Sim. Conheço vários corretores colegas que muitos começaram lá dentro e muitos falam com orgulho que começou dentro da Porto. Então, até para parceiros, né? Vocês têm esse olhar de desenvolvimento, né? Sempre foi claro. Aliás, acho que é a seguradora com maior viés, assim, de desenvolver o corretor. Sim, que eu percebo. E corretor, a gente agora, Porto Educ, Porto Academia, agora, né, com o nosso creator agora, influencer na Porto Academia, trabalhando IA, trabalhando conteúdo digital. Você vê, o que é verdade não tem para dentro e para fora, né? Não tem. É com fornecedor, é com cliente, é prestador, com colaborador, prestador. A gente tem escola de prestadores para desenvolvimento, porque é muito mais no como do que no que. Porque um técnico vai consertar uma máquina de lavar, mas com confiança, com respeito, com educação, com cuidado. E a gente acompanha, né? A gente acompanha, eu estou aqui com você e a gente está muito próximo dos corretores e próximo dos prestadores. Eu fiz todos os executivos fizeram uma rodada com os prestadores também. Então, eu fui com o Jonathan, um prestador maravilhoso, e a gente visitou 3 residências consertando, né, linha branca. E, assim, a gente aprende muito no próprio concerto. Aliás, várias dicas, né? Eu estou cuidando da minha casa, é diferente. Mas o cliente. Então, eu fui numa casa de um casal de pessoas, né, mais velhas, assim. E, nossa, e conversando. Quase uma conversa de colegas. Depois a gente foi por um casal jovem que estava se mudando. Depois a gente foi para um outro casal com uma dona de casa. Gente... Esses eram clientes de vocês? Clientes nossos de serviços, né? E a gente estava junto com o prestador que está oferecendo, né? Está fazendo serviço. Legal. Gente, então... Aí você enxerga fala... o final de tudo ali, né? O encantamento, porquê, né? O cuidado, né? As orientações. É mágico. É mágico. Patrícia, qual que é o desafio teu que tá na tua mesa agora, assim, que você pensou agora mesmo? Esse aí. Coloca aí, qual que é o maior desafio? Esse aí, porque o que vem é o que é, né? O primeiro é o que é. Qual é o desafio que tá na mesa? É dar conta desse grande crescimento da companhia, né? Como a gente falou, em negócios diferentes, com capacidades diferentes, cuidando da cultura da Porto.
conseguir orquestrar tudo isso, né? Isso, né? Com olhar para onde vocês querem chegar, né? Exato, né? E não fala só sobre o que a gente tem dentro, né? Com os nossos colaboradores, com a nossa liderança, mas com os corretores, com os prestadores, com os nossos parceiros, com o mercado em geral e com a sociedade, né? A gente tem o Regenera aí, que é a nossa estratégia de sustentabilidade, que é o quanto a gente tem cada vez trabalhar mais inclusão securitária, né? O quanto a gente cada vez mais trabalha planos, né, de mitigar todos os riscos climáticos junto, né? Então, como é que a gente trabalha com o governo para dar informações sobre aonde ele tem que priorizar investimentos, por exemplo, quando a gente fala de a gente tem muitos dados, o mercado, sim. sobre aonde a gente tem mais sinistro, aonde a gente tem mais riscos. Então, é nesse olhar muito mais amplo de valor que a gente entrega para todo mundo que está nesse negócio, né? E o nosso CEO fala uma coisa que eu concordo, né? O meu CEO representando toda a liderança da companhia, né? E todos os acionistas, todo o conselho, que é, cara, quanto mais a Porto cresce, mais legal para todo mundo. Por esses valores, né, de coragem, justiça, e por estar levando todo mundo junto nisso. Uma obrigação social, né, de melhorar o país, assim, né? Melhorar a sociedade, de incluir cada vez mais pessoas nesse cuidado e com coragem e justiça, né? Então, pode parecer até um pouco nossa, mas é isso mesmo. Olha, é isso mesmo. Aí você pode conversar. Vai ter problema? Vai ter problema. Vão ter, né, pessoas que não vão estar bem. Vai ter, porque não dá. Nada é 100%, nada é 100%, nem na casa da gente. Mas a intenção, né, e o trabalho é nesse sentido. Então, e eu acho muito legal a gente estar aqui compartilhando, você ter toda essa iniciativa de compartilhar também, porque a gente está nessa jornada de fazer... Contribuir, né? Contribuir, de fazer todo mundo fazer essa evolução, porque ninguém perde nessa evolução, né? Esse é o tipo de evolução que ninguém perde. A gente ganha como indivíduo, a gente ganha como equipe, como sociedade, como negócio, que é um negócio que faz bem, é um negócio que cuida, não é um negócio que prejudica ninguém, né? Então, com toda essa responsabilidade, mas principalmente com esses valores da Porto, que não é à toa que ela está forte, com 80 anos de vida, e ela terá, né, vai chegar aos 100 e vai passar pelos 100, porque é o que a gente precisa, né? Dessa sociedade, cada vez mais coragem e justiça, né? Sem dúvida. Nosso papel aqui é melhorar sempre, né? A nós, aos outros e o entorno, né? E o nosso país que precisa muito, né? Precisamos. O papel do CEO hoje, né, na gestão de pessoas, como é que é? Não só na Porto, mas você já passou por grandes empresas, né? E quando que você percebe, assim, um CEO que está muito mais voltado para people mesmo, para pessoas, para conexão? E o quanto o CEO deveria estar na agenda voltado para as pessoas e estratégia? A gente estava falando, né, o quanto o CEO ele é bem completo em todos os temas de gestão. Porque, claro, com pessoas, mas com todos os temas, né? Então, vamos dizer assim, a agenda do CEO é a agenda da organização. Né? Então, quando eu olho assim, como é que é a agenda do CEO? Eu tenho uma boa noção da qualidade daquela gestão. Então, ele tem uma agenda de stakeholder, corretores, né? Clientes, prestadores, parceiros, falar no mercado, tecnologia, o quanto ele está em fóruns de tecnologia, o quanto ele está falando sobre sustentabilidade ESG, o quanto ele está na pauta e falando e praticando. Sendo, né? Né, o cara que pede um feedback, né, a pessoa, né, um CEO que pede feedback, que pede ajuda, que diz que não está legal, como é que a gente constrói uma solução. Então, assim, você vê muito uma organização ou CEO, né, porque acaba sendo a mesma coisa, quais são os indicadores de sucesso daquela organização? Qual é a divisão de tempo daquele CEO? E qual é a prática dele? Aí você vai falar, isso aqui isso é de verdade ou não é de verdade?
Eu tive o privilégio de, ao longo da minha carreira, trabalhar com líderes, CEO, General Manager, enfim, líderes em geral, que tinham essa amplitude. Perfeitos? Não somos, ninguém é, mas com essa ambição de cada vez desenvolver mais essa abertura. Então, eu acho que a beleza da liderança é o quanto você Sabe que não sabe. Sabe que não sabe e quer saber É. e põe isso no dia a dia. Porque não vale não botar no dia a dia. E sempre falar assim, e aí? Eu estou praticando bem? O que eu posso fazer melhor? Um líder que fala assim, e aí? Foi bom, não foi? O que eu preciso fazer melhor? Nossa, isso aqui já diz muito. Porque se não sabe, vai saber. E está na intenção. Então, eu tive esse privilégio, ao longo de toda a minha jornada, de trabalhar com essa qualidade de liderança que estava aberta. Não sabia, mas estava a fim de saber, aprendeu e Melhorou. continuava a aprender. Assim como eu, porque, para mim, essa é a grande matéria nossa, profissional. É todo dia você ter certeza que não sabe, ter certeza que não tem todas as respostas, ter a certeza que muitos vão entrar juntos, com diferentes ângulos, para entregarem uma solução robusta para a complexidade de mundo e de soluções que a gente tem que botar, né? Porque é muito mais complexo. Então, essa dinâmica de aprender, de trazer gente, de colocar, rodar, aprender, fazer ajustes e saber que não sabe. Aí está toda hora trazendo mais gente para essa construção e para essa solução. Essa é a maior qualidade. Eu não digo só do líder, mas o líder tem mais essa responsabilidade, mas de qualquer profissional. Muito bom. Para a gente fechar aqui, qual o recado que você daria para um gestor de pessoas, um RH, que quer entrar em ranking, que almeja trazer práticas e ferramentas, elevar a experiência de gestão de pessoas dentro da empresa? Para mim, o primeiro passo, e a gente chegou até a falar sobre isso aqui, aqui que nós servimos aqui. Então, qual é o grande desafio, a grande ambição daquela organização? E as ferramentas, que muitas vezes a gente acha que um processo de desempenho, a gente fica mais atento a um processo do que para que ele serve. Daquele contexto, com aquele desafio e com aquela liderança. Então, ao invés de pegar bem, essa é uma boa referência, essa é uma boa referência, todas essas referências são importantes se elas servirem ao que é importante para aquela organização. Então, para mim, esse é o elemento crucial. O porquê. Isso. Por quê? Para quê? Para quê? Então, se a gente não está valorizando naquele momento uma gestão de desempenho, por hipótese, não vamos fazer. Não é a hora. Não é hora. Não, é importante fazer o 360. Mas as pessoas não fizeram, ainda não estão maduras. Esse nível de complexidade é necessário agora? Então, de novo, não é porque isso é uma boa prática num contexto, num determinado momento daquela organização. Então, não dá para eu pegar e jogar. E não é sobre a nossa agenda, é a agenda da organização. Então, esse, para mim, são os elementos mais importantes para você realmente gerar valor. E não é você que gera valor. É a área aportando esse conhecimento para a liderança e as pessoas fazerem. Porque não somos nós que fazemos. É a organização que faz. Então, para mim, é um pouco essa dinâmica, né? O quanto eu olho as referências, sabendo que elas são apenas referências e não são fórmulas. Para que eu estou servindo e adaptar essas referências, né, boas para este momento, para esta ambição. E como eu faço isso coletivamente para que a organização faça. Porque isso é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de resultado, não é uma ferramenta de pessoa, é uma ferramenta de resultado. Apoiando, mas não sendo o grande controlador ou o grande fez, não fez. Eu sempre conversei com a equipe, se a gente tem toda hora fez, não fez, é porque o negócio não está sendo útil. Porque quando é útil, as pessoas, pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda a fazer isso melhor. Aí, esse é um bom sensor. Vem cá, a gente é chamado para ajudar no processo.
Então, é sempre sobre os outros. E a gente aportando esse valor. E não é sobre a gente. Muito bom. Muito bem, parabéns pelo case ali. Tenho certeza que você vai continuar uma escalada muito legal. Espero que fique longos anos aí na Porto, porque acho que você encontrou um lugar de valores muito similares aos seus ali, né? E isso Fica faz toda claro. a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu acho que essa é sempre... Eu acho que é sempre isso, né? Assim. Qual é a sua praia? Como bom carioca, né? É. Boa carioca, né? Fala assim... A gente fala assim, qual é a tua praia? Pô, claro que a gente circula em várias praias, né? Porque sempre é sempre bom. tem a tua. Mas assim, mas aqui eu me sinto bem? Pois Qual é o posto, né, que você vai? Qual é o posto que você vai, né? É. Então, assim, qual é o posto? Ou qual é o lugar aqui de São Paulo? Sempre circulando, que é muito legal. Mas você saber, assim, aonde eu posso ser mais eu e eu posso fazer isto coletivamente, nossa... É sobre isso, né? No final das contas, é sobre isso. E a Porto é um lugar muito especial e tem parceiros muito especiais e que a gente aprende, que a gente cresce. E isso é muito bom. Muito bom. Parabéns. Ó, você já ganhou vários prêmios. A Porto também. Você vai levar mais um aqui, que é o nosso troféuzinho aqui, ó. Leva pra casa. Muito obrigada. O Melhores Cast aí. Melhores Cast. É isso aí. Ai, adorei. Vou botar lá pra equipe inteira. Mais um pro orgulho aí da Porto. Parabéns. Muito bom. Sei muito que vocês obrigada. vão continuar. Então, a casa tá aberta. Sempre que quiser, volte aqui, porque é o que você falou, né? Nunca para, os desafios vão mudando, os momentos estão mudando, o mundo está mudando cada vez mais, né? Então, provavelmente, ano que vem, você voltando aqui, a gente está falando de outras coisas, outros desafios. Mas, no final, são pessoas, é conexão, comunicação. Parabéns mais uma vez, viu? Parabéns também aqui por esse espaço. Parabéns pelo trabalho de compartilhamento. Um grande prazer. E estamos aí. É isso aí. Ó, aproveitou o episódio? Compartilha esse episódio com quem você acha que vai contribuir. Tenho certeza aqui que você pode colocar aqui, ó, ferramentas que você teve na tua empresa, eleve a experiência, se conecte, ouça, liderança, trabalhe, toda a parte de cultura. E é isso aí. Segue aí, se inscreve no nosso canal. Se você não está inscrito aí no Melhores Cast, ó, puxão de orelha aí. Se inscreve e até a próxima.